Paulo começa a pregar para as mulheres. E essa Lídia diz aqui que vendedora de púrpura se converte. Se converte, uma mulher rica. A primeira pessoa convertida aqui na Europa. E é interessante que ela estava fora da cidade. Paulo costumava pregar nas sinagogas, e lá em Filipos não tinha sinagogas, ou não tinha uma sinagoga. Para você ter uma ideia, para ter uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 judeus, né, homens ali, que quisessem formar essa sinagoga. E não tinha. Paulo foi fora da cidade. Mas percebe que Deus dirigiu ali para Filipe, dirigiu para aquele lugar. Foi Deus que conduziu Paulo ali. Era uma cidade que tinha muitos romanos, viviam ali os romanos. E é interessante isso, gente. É muito interessante isso. Muito interessante. Por que eu falo que era interessante? Porque era uma cidade que a maioria era romanos, e havia ali a elite dos soldados romanos aposentados. Vivia naquela cidade. E Lídia era uma mulher que não era judia. É interessante isso. É que Lídia era uma asiática. Era da Ásia. Olha que interessante. Paulo queria pregar na Ásia e lá na Ásia pregar. E Deus fala, não, vai para a Europa. Porque lá na Europa tem uma asiática. Você quer ir para lá? Mas ela está aqui. Quem que eu quero que se converta primeiro está aqui. Isso é fantástico, não é? Isso é sensacional. Isso é impressionante. Como é que Deus trabalha. Diz que essa mulher se converteu e converteu também toda a sua casa, porque Paulo foi para a sua casa e batizou todos ali na sua casa. A primeira mulher se convertendo ao Evangelho na Europa. Isso é sensacional. Se você olhar em termos de mulheres, nós vamos contar lá em Gênesis, né? Jogando pedras, difamando a mulher por causa de Eva ter pegado o fruto proibido, comido e dado ao seu marido. As mulheres só descia, morro abaixo, sendo desvalorizada, sendo maltratada. Até hoje são maltratadas, né? Mas as mulheres não sendo como um objeto, não tendo o reconhecimento merecido. Não por causa de Deus, por causa dos próprios homens, né? O homem desvalorizando. E o pecado colaborou, contribuiu para que ela fosse uma pessoa que ia ficar marcada com a primeira pessoa a fazer um erro, a cometer um erro. E Deus também, que você vai ver que foi a primeira pessoa que Deus procura a se contactar na sua ressurreição, quando Jesus ressurgiu, quando Jesus ressuscitou, melhor dizendo, quando Jesus ressuscitou, ele aparece para Maria Madalena, reconciliando as mulheres com Deus. E aqui agora a primeira mulher também na Europa se converte, nasce uma igreja na Europa por causa de uma mulher chamada Lídia, que oferece a sua casa e se converte ali. Isso é maravilhoso, como Deus ele trabalha valorizando esse lado mais frágil, mais fraco, humanamente falando, né? Esse lado mais maltratado, desvalorizado. E esse lado mais desvalorizado da sociedade, os excluídos, Deus traz para si. Deus pega e fala, não é assim, vocês estão todos equivocados. Vocês estão valorizando demais os imperadores, os reis, os homens,
Eu quero iniciar a minha igreja na Europa através de uma mulher. Que coisa linda, que coisa apaixonante. Isso é sensacional. Eu me emociono a essas coisas, de ver como que Deus ele trabalha, como é que Deus ele busca a sua igreja, a sua noiva, e ele começa aqui já com essas mulheres, e com essa mulher, né, no caso de Lídia. Mas eu estou falando das mulheres que lá, Maria Madalena foi a primeira a pregar que Jesus ressuscitou. A samaritana lá no poço foi a primeira missionária a sair nas cidades para pregar para 10 cidades e falar para as pessoas: olha, encontrei o Messias. Deus trabalhando na vida dessas mulheres dinâmicas, restaurando esta linha de pensamento, restaurando essas mulheres e quebrando esses preconceitos machistas, dizendo: olha, quando eu fiz o homem e a mulher, eu não fiz nenhum maior do que o outro. Quando eu fiz o homem a minha imagem e semelhança, a mulher, mesmo ter saído da costela do homem, é por causa isso quer dizer, da minha essência. Saiu da mesma essência. Então, por isso que nós vamos ver Adão dizer: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e pronto, será chamada varoa, minha companheira. Ela sou eu e eu sou ela. Em outras palavras, seria isso. Então é a própria essência, Deus dizendo: olha, eu não fiz ninguém assim maior do que o outro. Não é que ninguém é mais importante do que o outro. Aqui não tem assim. Tem responsabilidades diferentes. São diferentes. Sendo diferentes, se completam, vamos dizer assim. Sendo diferente, que tem condições de procriar, de fazer este mundo crescer, esse mundo evoluir. Ambos, não é só o homem. Imagina uma terra só de homem, né? Deus podia ter criado só os homens e ter resolvido isso, ou só as mulheres ter resolvido isso. Ele fez questão de colocar o homem e a mulher para se encontrar, se relacionar. Esse ato de amor, sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse ato de amor, esse ato de alguém amar alguém, é um ato de generosidade, de se entrega, de doação, de relacionar, de relacionamento. É isso que Deus, quando cria o casal, é para isso. Da mesma forma que vocês se gostam, se relacionam e vão se apegar um ao outro, eu quero que você se apegue a mim, se junte a mim e tenha esse amor, sente-se esse meu amor, esse cuidado, porque eu te completo. É como se fosse isso Deus falando, né? Mais profundo um pouquinho do que isso. Mas aqui Deus começa com Lídia na Europa. Iniciativa de Paulo: eu vou para a Ásia, vou lá evangelizar, vou lá pregar, vou lá, eu sou salvo agora, eu vou pregar. Então, isso quer dizer, eu posso pregar em qualquer lugar? Depende, se Deus não falar outro lugar, eu posso. Se Deus não me direcionar diretamente para outro lugar, eu vou pregando. Aí sim, eu posso ir para a Ásia, posso ir para a Europa, posso ir para onde quiser. Mas com o apóstolo Paulo, ele quis dizer assim: eu vou para a Ásia. E Deus falou: não, filho, você não vai não. Não, você não vai não. Você fica para onde eu te quero, onde eu te conduzo. Eu vou te conduzir, não é você que vai falar onde eu vou iniciar a minha igreja. Não é você que vai conduzir a minha igreja e nem vai se sentir honrado nesse sentido de dizer: eu fui lá e preguei e ganhei as almas. Não, tudo sou eu que estou fazendo. Isso nos ensina muito aqui, gente. Isso aqui nos ensina muito. Aqui nos ensina tanta coisa que... Primeiro é que se a igreja não for direcionada por Deus, ela fica nesse colapso. Ela fica nessa marasa, nesse marazo, né?
nessa contenda, nessa briga constante que temos hoje nas igrejas, nas denominações. Quem é maior, quem é melhor, eu sou de Deus e você não é, enfim. Por quê? Porque os homens levam a honra, os homens levam a achar que é dele, né? É minha igreja, minha igreja. E se é a sua igreja, vai haver briga, vai haver contenda, vai haver disputa, alguém vai te passar a perna, você vai passar a perna também. Você vai derrubar alguém vai te derrubar depois, e assim vai viver. Porque é assim que funciona quando a igreja é nossa, quando a igreja não é de Deus, quando ela não é direcionada e feita por Deus. Quando você abre uma denominação, quando você abre uma igreja dizendo é minha igreja agora, ninguém me tira daqui, de fato a sua igreja. Então, isso aí pode acontecer muitas coisas boas e coisas ruins. E aí pode acontecer coisas boas para você, que seu bolso vai encher, você vai poder ficar rico, milionário. E quando é de Deus, pelo contrário, ele faz você doar. Entende? Quando é de Deus, ele faz você abrir o bolso, igual fez aqui com essa Lídia. Essa Lídia, mulher rica, sustentou Paulo. Ela se converteu a Deus e se converteu no bolso também. Porque quem sustenta a obra de Deus é o próprio Deus, né? Ele pega essas pessoas para fazer isso. Quando a obra é do pastor, a igreja é do pastor, aí a grana, o dinheiro, os dízimos, as ofertas vai para o pastor, vai para o bolso dele. Aí tem gente falando assim, estou entregando dízimos, as ofertas. E é lá na igreja, não, está entregando para o pastor. Né? Agora, quando esta igreja, Deus que quis abrir esta igreja, o pastor administra esse dinheiro da igreja para o povo. É diferente, está vendo que é a diferença? Quando a igreja é de Deus, toda a renda que entra, ela entra para sustentar e fazer que aquela comunidade tenha um ambiente agradável, um lugar bacana. E toda a grana é direcionada ao povo, retorna ao povo. Porque Deus não precisa de dinheiro, quem precisa é ali a obra de Deus precisa. Então Deus levanta pessoas para o pastor administrar apenas isso. Administrar, ser o administrador. Não o dono, não o possuidor da grana. Deus está me dando muito dinheiro. Pelo contrário, quando você é de Deus, você faz dar. Você quer ver isso? Quer ver como é que funciona? Porque Deus amou o mundo que deu seu único filho, não é? Então, quando você é de Deus, você também é generoso. Você é generosa nas coisas de Deus. Você abre a sua casa, você abre o seu comércio, você abre tudo porque Deus te salvou. Agora, quando é o homem que te salva, aí você fica preso nesse homem, que ele vai te maltratar, vai te judiar, vai tomar tudo que você tem, vai te policiar, vai te humilhar, vai te pisar, vai te dizer, sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor. Então, mas quando é de Deus, as coisas, né, o próprio pastor, o próprio líder, ele reconhece isso, ele tem alegria no coração de também se doar para as coisas de Deus, porque tudo é de Deus. Inclusive eu sou de Deus, inclusive você é de Deus. Nós nos doamos para Jesus, para Deus, para as coisas de Deus. É assim que funciona. As coisas de Deus funcionam dessa forma. Então nós estamos vendo aqui Lídia se convertendo. O apóstolo Paulo querendo ir para a Ásia, e Deus disse, a Ásia está lá em Filipe. Tem uma mulher lá da Ásia que você vai pregar para ela. E ela é lá de onde você queria ir. Então você vai pregar para ela, vai se converter, e depois eu vou espalhar o meu evangelho para todo mundo. Mas eu quero começar por essa mulher chamada Lídia, aí, que vai sustentar a obra e vai ser a primeira mulher convertida e a primeira igreja construída, formada
na Europa. Perceba aqui que a igreja, então, não é o templo, né? A igreja é a pessoa, é o ser humano. A igreja aqui é uma pessoa. A igreja, essa história aqui, pessoal, você vai encontrar em Filipenses. Toda a história que eu estou falando aqui de Atos capítulo 16 é a igreja de Filipe. É lá em Filipenses que Paulo vai falar desta igreja. A carta aos Filipenses você vai ler lá, são, se não me engano, 4 capítulos, né? 100 e poucos versículos, fácil assim de ler, poucos versículos, 100 e poucos versículos. Só para você ter uma ideia, o Salmo 119 maior do que o livro de Filipenses. Então, dá para ler, dá para estudar e para você ver como é que nasceu, como é que formou esta primeira igreja, como é que foi esta igreja que se desenvolveu, cresceu e Deus conduziu a história. Nesse mesmo episódio, eu vou falar depois, eu vou cortar um pouquinho aqui, tomar uma água e volto depois para falar sobre a outra pessoa que se converteu aqui, que que são mais 2 pessoas que se converteu nesse lugar onde Deus direcionou o apóstolo Paulo. Se converteu a Lídia, se converteu ali uma menina endemoniada e o carcereiro. Eu volto daqui a pouco.